A paz seja com todos nesta noite. Momento da palavra. Vamos continuar meditando sobre o livro de Apocalipse e hoje nós vamos estar falando sobre a igreja em Sardes. Aqui continua a mensagem. O próprio Jesus Cristo continua falando para o apóstolo João sobre o que estava acontecendo e que aquela palavra tinha que ser enviada ao anjo da igreja. Então, nós estamos aqui em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tendo, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amado, é necessário ler todo o contexto para que tenhamos um entendimento melhor. E aqui sobre essa igreja, essa carta que é enviada a esta igreja, vemos aqui que o Senhor ele vem trazendo tudo o que está acontecendo. Quando diz assim: estas ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Sempre o Senhor vem falando assim: escreve, anota, é para ser enviado. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aqui o Senhor aqui a palavra vem falando dos 7 Espíritos de Deus. Aquele que vê, que pode todas as coisas. E ele diz: conheça as tuas obras. Aqui o Senhor vem abrindo, que ele sabe tudo o que acontece ali naquela igreja, com aquele povo. E é interessante, amados, que estas cartas eram enviadas a crentes, a pessoas que tinham crido no Evangelho, que estavam ali congregando
em uma igreja. E aqui, quando a palavra vem assim, vejamos que Jesus está chamando a atenção. Ele está mostrando ali o que está acontecendo com aquele povo. Quando ele diz: conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Aquele povo ali, eles tinham posição, tinha nome, mas espiritualmente eles estavam mortos. Eles já não tinham aquele mesmo espírito para fazer a obra de Deus. E aqui quando fala dessa forma, aqui está falando da vida espiritual daquela igreja. Conheça as tuas obras, que tens o nome de que vives e está morto. Eles tinham posição, tinha aparência, mas o espírito, a vida espiritual, estava morta. Então aqui o que o Senhor traz ao conhecimento para que aquela igreja tomasse posição. E aí, como diz aqui no versículo 2, ser vigilante e consolida o resto que está para morrer. Ele está dizendo para que aquela igreja vigiasse e consolidar, e aqui quando fala assim, ser vigilante e consolida, quer dizer, pega tudo aquilo que vocês aprenderam, tudo aquilo que foi dado, os ensinamentos, e volta. Aqui o Senhor vem falando assim dessa forma, consolida o resto que estava para morrer. Aqui o Senhor chama atenção para ter cuidado e buscar todos aqueles que estavam ali naquela mesma situação, para que eles tivessem um encontro, uma volta à palavra, aos ensinamentos, que eles viessem ter uma vida espiritual com Deus, porque ali já não havia mais. Então aqui a palavra que é dada a esta igreja é porque algo estava muito triste ali. Porque não tenho, e ele diz, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Jesus relata que ele não encontrava nada íntegro, quer dizer, de coração, feito na direção da palavra, de todos os ensinamentos que eles tinham recebido. Então aqui a palavra está dizendo que já não havia mais isso, estava morto. Morto o espírito, aqui está falando da vida espiritual daquela igreja. Mas o Senhor fala dessa forma porque Ele quer mudança, Ele quer ajudar, Ele quer trazer a cura. Aqui fala de morte, mas o Senhor quer trazer cura espiritual para esta igreja. E Ele é o dono da vida. É Ele que tem o poder de trazer vida, vida
física e espiritual. E aqui essa igreja estava precisando de vida espiritual. Esta morte que está falando é do espírito, da desobediência, de tudo aquilo que levaram, afastaram eles de Deus, a idolatria, coisas que não era para eles, e ali eles estavam vivendo e deixando de ter uma vida espiritual com Deus, uma vida em obediência à palavra. E aí o Senhor vem falando dessa forma, porque Ele quer curar. E é assim, amados, quando o Senhor envia a palavra, Ele quer tratar com o nosso coração. Ele quer curar as feridas da alma. Ele quer curar tudo aquilo que nos impede de andar na sua presença. Ele quer sarar o nosso coração, para que possamos então ter uma vida com Deus, uma caminhada com Deus. E aqui o Senhor fala dessa forma para essa igreja, porque o Senhor ali estava alertando para que houvesse vigilância. Aqui como o Senhor diz, ser vigilante. O Senhor estava ali chamando atenção, trazendo um problema, mostrando através da sua palavra. O versículo 3 diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão. Então aqui o Senhor fala duramente. O Senhor vem trazendo a palavra, mas o que o Senhor requer? Arrependimento, arrependimento. A palavra é bem clara, arrepende-te, porquanto se não vigiares, quer dizer, se não tiver cuidado, se não estiver atento, se não vigiar o que está te afastando, tirando da presença de Deus. Então é isso que a palavra vem falando ali para aquela igreja, para que eles tomassem posição, para que eles se arrependessem. E aí a palavra diz: arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Porque não sabemos a hora que o nosso Jesus virá. Mas uma coisa ele alerta: arrepende-te, esteja pronto, vigie. Assim como ele está falando ali, para o apóstolo João escrever tudo isso e enviar para aquela igreja, porque aqui João estava preso, mas ele não deixou de ouvir a voz de Deus, de estar obedecendo a palavra de Deus e tendo revelação do próprio Jesus Cristo. Então, o Senhor quer o seu povo vigilante, atento. Como a palavra diz: portanto, se não vigiares, virei como ladrão, porque não sabemos a hora nem o dia que o Senhor Jesus virá. Mas uma coisa é, precisamos estar pronto, atento à sua palavra, em obediência. E aqui ainda continua, que ele vem como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aqui a palavra também fala isso, relata isso, que não vai ter um aviso, vai ser de repente.
Então é isso que a palavra de Deus fala, ensina ao nosso coração. E nós precisamos, amados, estar atentos à voz do Senhor. Não deixar passar as coisas preciosas que o Senhor tem para nós. Não pode. Temos que ter muito cuidado com a nossa vida espiritual, com a nossa caminhada. Tudo aqui está acontecendo muito rápido. E o que está se cumprindo são estas revelações do Apocalipse. O próprio Jesus Cristo, ele com esse amor tão grande, ele continua ainda trazendo a palavra ao nosso coração. A palavra foi deixada, enviada, escrita ali para ser entregue àquelas igrejas, levada ao anjo da igreja, o pastor, o responsável ali. Mas hoje a palavra está sendo entregue ao nosso coração, para que possamos estar atentos à voz de Deus, à palavra de Deus, e não ficar desapercebidos, como aqui está escrito. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, não sabemos a hora. E o Senhor Jesus, ele sempre está dando oportunidade. Sempre a porta da graça está aberta. A porta da salvação, como meditamos já. Mas nós precisamos nos esforçar, precisamos querer e nos envolver com Deus, com a palavra, guardar no nosso coração, viver. Não podemos deixar a nossa vida espiritual de qualquer jeito, não. Precisamos que o Espírito de Deus esteja em nós, nos fortalecendo, nos guiando, nos levando adiante. Aqui essa igreja, ela precisava de cura. E ainda a palavra diz, para cuidar do resto, do que... E o conselho é, para lembrar de tudo aquilo que já tinha recebido, porque ali já tinha vindo palavra, já tinha dado ensinamento. Então, o Senhor Jesus manda que eles voltem a lembrar de tudo o que eles já tinham recebido. E é assim que o nosso Deus faz. Hoje não é diferente. O Senhor já nos deu tantas e tantas vezes palavra, direção. E o Senhor Jesus quer nos despertar, assim como Ele estava despertando essa igreja ali com esta palavra, mostrando ali o que estava errado. Da mesma forma, o Senhor quer também tratar o nosso coração. Quer avivar a nossa fé, quer trazer vida no Espírito, em nome de Jesus. O versículo 4 ainda diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então o Senhor Jesus diz que ali também existiam pessoas dignas, que tinham honrado a palavra, que viviam os mandamentos. E aí
Aqui quando fala dessa forma de vestes, vestes espirituais, olha como diz, tem contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram, quer dizer, que não foram envolvidas com as coisas daquele lugar, que não deixaram o primeiro amor, que não deixaram de estar em obediência à palavra, não foram contaminados pelo pecado, pela idolatria, que não foram enganados, mas perseveraram na fé. Então aqui eu vejo como um elogio do Senhor. Tens contudo em Sardes, quer dizer, ali naquela igreja, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, a sua vida espiritual com Deus, a sua caminhada com Deus não foi afetada pelo mal, pelo pecado, pela desobediência, pelo orgulho. Então essas pessoas aqui o Senhor fala de que eles não foram contaminar, que eles não contaminaram as suas vestiduras, as suas vestes espirituais. E aí o que o Senhor diz? E andarão de branco junto comigo. Eles terão uma caminhada, uma vida pura, digna em obediência. O Senhor diz, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Olha que maravilha, olha o elogio do Senhor. Olha o que o Senhor tem para aqueles que obedecem. Aqui fala das vestes espirituais, a nossa vida com Deus, a nossa maneira de viver, a obediência à palavra de Deus. E o Senhor Jesus diz mais: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, porque quantas e quantas vezes fala de vestiduras brancas? Porque é uma vida separada, o Espírito de Deus estava nesse povo. E eles andaram comigo, o Senhor Jesus diz. E muito, muito fala, o vencedor será assim vestido. Vestido porque quando você está em Deus, você tem vestes espirituais. Ao vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Aqui é o que nós necessitamos, ter o nosso nome escrito no livro da vida. E uma vez que o nosso nome foi escrito no livro da vida, não vamos deixar que seja apagado. Vamos continuar firme com Deus, para que o nosso nome esteja escrito para aquele grande dia, o dia do julgamento final. O nosso nome tem que estar escrito, porque senão não chegaremos aos céus. Então, aqui quando a palavra vem falando assim, é um alerta para o povo de Deus, ali para aqueles crentes, para aquela igreja. O Senhor estava trazendo vida, estava trazendo cura, e aqui fala no final da salvação, da vida eterna. E quando fala do livro da vida, é um cuidado, um zelo que nós temos que ter com a nossa vida espiritual.
para que nada venha tirar, roubar esse privilégio de ter o nosso nome escrito nos céus. E aí diz mais: pelo contrário, olha o que o Senhor vai fazer com todos aqueles que perseverar até o fim, que vencer em nome de Jesus. Olha o que o Senhor vai fazer. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é assim que o Senhor faz. Isso é para aquele que perseverar até o fim, aquele que obedecer, para aquele que tem compromisso com Deus, que honra o Senhor, e que o seu nome permanece escrito no livro da vida. E esse é o cuidado que o crente, aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que é um verdadeiro cristão, que ama o Senhor de todo o seu coração. Ele diz dessa forma: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei. Quer dizer, é para sempre o seu nome escrito no livro da vida. E o seu nome, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que a palavra diz às igrejas. É assim, amados. É esse zelo, esse cuidado que a igreja do Senhor tem que ter. De estar vivendo a cada dia, perseverando na fé, andando com o Senhor e sabendo que nós temos a recompensa, o bem melhor de tudo. Algo precioso, a nossa salvação, a vida eterna. Então, vamos estar sempre atento. E não importa o que aconteceu, o Senhor, Ele sempre quer trazer, quer nos dar vida, assim como essa igreja aqui. A palavra diz que ela estava morta espiritual. Mas Jesus veio, Jesus envia a palavra para trazer vida, trazer mudança e trazer a esperança, a direção, a vida eterna. Aqui o Senhor é tão lindo quando fala pelo contrário. Olha isso, o que o próprio Jesus diz. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Qual a direção da palavra? Quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Hoje a palavra é dada ao seu coração. Que Jesus te abençoe. Fiquem todos na paz.